Eu vou fazer assim, uma breve explicação, coisa muito simples, sobre o nosso circuito resistivo capacitivo, tá? Por quê? Ele é praticamente a mesma coisa do RL, do reativo indutivo que a gente viu, né? Então a gente não vai ficar batendo muito em cima dessas teclas não, tá? A gente não vai ficar fazendo isso não. Diferença que ele tem, as fórmulas são exatamente as mesmas, tá? Por exemplo, só explanar aqui mais ou menos, né? Como que seria ele? A gente teria uma fonte, se ele for em série, né? Por exemplo, eu tenho um resistor e um capacitor aqui, ó, tá? Beleza? As fórmulas para a gente fazer, né, com esse circuito capacitivo. Eu teria uma tensão aqui normal, 200 volts, por exemplo, a 0 graus, 60 Hz, uma resistência de 10 ohms, um capacitor aí de 10 microfarad. Lembrando, isso aqui é do micro, né? Menos 6, não esqueçam, tá? 10 microfarad, beleza? Aí assim, o em série, tá? O RC em série, a fórmula dele é a mesma coisa para encontrar lá do série do indutivo, né? Por exemplo, para mim achar a impedância lá no indutivo, a gente faz o quê? É o quadrado mais XL, né? Beleza? Que é a reatância indutiva. Aqui no caso, a gente vai usar o quê? A reatância capacitiva. Simples assim, tá? Essa é a única diferença. Só vai mudar o tipo de reatância. Aí existe uma diferença na fórmula para achar a nossa reatância capacitiva. Qual que é? É 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes C, que é a capacitância, que é essa aqui, ó, tá? Então, vocês notem que ele é muito parecido. É só isso aqui que a gente precisa, tá? Fixar. Só que, por que a gente não vai fazer tanto exercício aqui? Porque a gente vai deixar para fazer isso daqui quando a gente fizer o RLC. Tá? A gente vai focar bastante nesses casos aqui, tá bom? Esse aqui é para o em série, tá? O paralelo do circuito, tá? A reatância capacitiva, ela permanece a mesma, tá? Ela não vai ter diferença, é óbvio, né? Porque a reatância capacitiva é uma só, beleza? Já se ele for em paralelo, né? Se ele for em paralelo, o que vai mudar é essa impedância aqui, beleza? A impedância é a mesma fórmula lá do indutivo. Vocês lembram que é R ao quadrado vezes quem? XL ao quadrado dividido pela raiz quadrada de mais XL ao quadrado. R ao quadrado, resistência ao quadrado, vezes reatância indutiva ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de resistência ao quadrado mais reatância indutiva ao quadrado. O que vai mudar para ser um capacitivo? Aonde era o XL vai ficar XC, ó. É a mesma coisa nesse caso. Mesma coisa do caso quando era o série, tá? Só vai mudar isso daqui, o resto é a mesma coisa. As mesmas contas, né? Não vai ter diferença nenhuma, inclusive para achar os ângulos, tá? Então por isso que eu não vou focar diretamente nisso daqui, tá bom? No que a gente vai focar agora? O que a gente vai ver realmente, né? A gente vai ver um pouquinho agora sobre nosso circuito RLC, tá? Circuito resistivo, indutivo, capacitivo, tá bom? Aí assim, existem também, tá? O em série e o em paralelo, tá? Aí assim, a gente vai focar mais no em paralelo, mas eu vou fazer uma conta, a gente vai fazer aqui um cálculo rapidinho do em série, tá? Só para ver, a gente saber que existe ele, tá? Mas as nossas contas específicas serão em cima do paralelo. Como que funciona esse cara aqui, ó? Eu tenho a mesma coisa, ó, 220 volts, supor a 0 graus, uma frequência de 60 Hz, beleza? Aí aqui eu tenho um resistor, beleza? Um indutor e um capacitor. Todos eles em série.
Aí vai ser muito comum, tá? Muito comum em alguns exercícios especificamente, a gente encontrar, por exemplo, aqui ó, vou colocar que seja 10 ohms, XL, ao invés de L, tá? Ele já dá esse resultado pra gente. Se não der, a gente tem que encontrar. A gente vai fazer isso daqui também, tá? Vamos pôr uma reatância indutiva aqui de 10 ohms também, tá? E o XC, reatância capacitiva, vamos pôr aqui de uns 20 ohms, tá? E a mesma coisa, se eu tiver só a capacitância, eu consigo encontrar a reatância capacitiva dele ou vice-versa, tá bom? Nesses casos, ele já passou isso aqui pra gente, já é bem específico isso daqui, tá bom? Aí, o seguinte, o que a gente vai fazer? É uma característica desse circuito RLC. Quando eu tenho um circuito que é resistivo, indutivo e capacitivo, a gente vai ter que identificar se ele é um circuito característico para um fator de potência indutivo ou capacitivo. Qual que é a predominância dele? Se ele é capacitivo ou é indutivo. No circuito em série, a gente sabe que a corrente no circuito todo ela é a mesma. Então, no circuito em série, a gente não analisa a corrente, e sim a tensão e as resistências, tá? Então, em um circuito em série, para a gente definir se ele vai ser um circuito capacitivo ou indutivo, esse fator de potência, o que a gente tem que identificar, tá? Qual será a maior tensão, tá? Que seja no capacitor ou no indutor. A maior tensão entre eles, a gente vai identificar se ele é um circuito capacitivo ou se ele é um circuito indutivo, beleza? Aí uma coisa bem interessante, a gente vai verificar aqui, ó, vocês lembram que o circuito em série puramente resistivo, eu somava as 3 tensões, os resistores, que seja a quantidade for, 4 ou 5, ele dava a mesma da fonte. Aqui já é diferente, é completamente diferente, tá? Como é um circuito RLC, as tensões normalmente são bem maiores que isso daqui, tá bom? Que é a fonte, tá? As tensões em cada componente, eu digo, a soma delas, tá? Então, o que a gente vai ter que encontrar? A tensão em cada uma delas, tensão no resistor, no indutor, no capacitor, e identificar qual que é a tensão dos dois, a maior, né, do capacitor ou do indutor, e verificar se ele é um capacitivo ou ele é indutivo. De bater um olho aqui, ó, a gente vê que o XC ele é maior que XL, ou seja, a reatância capacitiva ela é maior que a reatância indutiva. Então, só de bater um olho assim, eu já sei que esse circuito, basicamente, ele vai ser um circuito capacitivo, tá? Mas aí, pra gente identificar isso, a gente vai ver as tensões desses caras aqui, tá bom? Como que a gente vai ver isso? Olha lá, a gente vai encontrar, então, um pouquinho a tensão no resistor, VR, né? Chamar de VL, que é a tensão no indutor, e VC, que é a tensão no capacitor. A gente vai encontrar cada uma dessas tensões e encontrar também um negocinho chamado de X. O que seria esse X, tá? Seria o quê? Seria a reatância efetiva do meu circuito, tá? Seria a diferença da reatância capacitiva para a reatância indutiva. Basicamente isso, tá? A diferença entre uma e outra. Aí é o seguinte, valores de resistência, valores de corrente, tensão, não podem dar negativo, é só positivo. Então, como que eu vou saber se vai ser XL ou XC? A fórmula aqui, para a gente encontrar o nosso X, que é a nossa reatância efetiva, que é a diferença entre os dois, vai ser XC, XL ou XL, XC. Como que eu sei? O maior pelo menor, tá? Qual for o maior, diminui, porque sempre tem que dar um valor positivo, sempre. Como o XC é maior, então aqui, ó, o meu X aqui, então vai ser 20 menos 10. Então, minha reatância efetiva vai ser 10 ohms. A reatância efetiva é 10 ohms, ou seja, o capacitor sobressaiu sobre o nosso resistor. Então, esse X aqui, que é a nossa reatância efetiva, digamos assim, tá?
Ele já é 10 ohms. Por que que eu preciso saber dele, tá? Para justamente encontrar a nossa impedância. Como que é a fórmula da nossa impedância para esse circuito em série? Olha só, tá? A impedância que eu usei, como qualquer outro, vai ser quem? R ao quadrado mais x ao quadrado. É basicamente a mesma forma que a gente usava nos outros, não é isso? Olha só. Só que aqui, quando era um circuito RL, resistivo, indutivo, era reatância indutiva. Quando era um circuito RC, que é reatância capacitiva. Aqui é apenas a reatância efetiva, a diferença de um para o outro. A fórmula é exatamente a mesma. Então vamos lá, calculando a minha impedância nesse cara aqui, ó. Como que eu faço isso? Olha só. R ao quadrado, que é 10 ao quadrado, né? Mais x, que também é 10 ao quadrado. Então a minha impedância aqui vai ser, cadê minha calculadora? 200, né? 100 mais 100 dá 200. Raiz quadrada de 200, a minha impedância, 14,1421. Essa é a impedância do meu circuito, beleza? Bacana, simples assim, tá? Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Depois disso, para mim achar a tensão desses caras aqui, ó, tá? O que que eu faço? O principal para achar essa tensão, o que que é? É justamente para saber se ele é um circuito capacitivo ou se ele é um circuito indutivo, tá? Então, para me achar essas tensões, é uma coisa muito simples, tá? Eu uso a lei de Ohm lá, ó. Tensão é igual a R vezes I. Vocês lembram que a gente estava só substituindo? Isso aqui é para quê? Para me achar a tensão de quem? Do meu resistor. Então eu vou ter lá, ó, a tensão dele, que seria VR, né? Vou chamar assim, R10 vezes a corrente. Qual é essa corrente? É uma corrente total. A gente não achou ela aqui, tá? Vou até colocar ela aqui para a gente encontrar, beleza? Circuito em série é uma corrente total. Como eu calculo a minha corrente total, tá? Olha só, vou pagar aqui primeiro e fazer ela. De novo. VR, lei de Ohm, simples assim. Só que agora, como eu estou olhando a total é o quê? Não é uma resistência, é uma impedância. Vocês lembram que eu falei para vocês a diferença de uma reatância, indutiva, capacitiva, resistência e da impedância? Todas são resistividades. Quando a gente fala de resistência, ou R, a gente está falando de circuito puramente resistivo, só tem resistência nele. Quando a gente fala de XL aqui, ó, é porque é um circuito indutivo, tá? Ou seja, é uma reatância indutiva, só tem indutor nele, tá bom? Quando a gente fala de XC, é uma reatância capacitiva, é a resistência do capacitor. Então é um circuito puramente capacitivo. Quando a gente mistura esses caras, que seja resistor com indutor, resistor com capacitor, resistor, indutor e capacitor, a gente não tem mais R, a gente não tem mais XL, a gente não tem mais XC. A gente tem quem? Z, impedância. Ou seja, a impedância é a mistura dessas resistências, teoricamente. Então, para achar minha tensão total, ó, né, a corrente total, vou usar minha tensão total, é igual a Z, que é a impedância, pela corrente total. Vou encontrar minha corrente. Corrente total é igual a quê? Esse cara está multiplicando, vem para cá, tensão total dividido pela impedância. Simples assim, corrente total é quanto? 220 dividido por 14,1421. Corrente total vale quanto? 220 dividido, tá 15, vou pôr aqui, ó, 55 amperes, tá bom, só duas por enquanto, tá? Essa é a corrente total do meu circuito, ó. Bacana. Circuito em série, ele passa por todos. Então se eu perguntar qual que é a corrente, eu não vou nem colocar aqui, do resistor, 15,55. A corrente do indutor também é 15,55, apaguei esse aqui. Corrente do meu capacitor, 15,55. É em série, a corrente não tem como mudar. O que vai mudar são as tensões. Então vamos lá. Tensão no resistor, VR, é igual a R vezes IR.
Tensão do resistor é igual a resistência vezes a corrente dele. Então vamos lá. Eu quero achar a tensão, a queda de tensão nele. Resistência que é 10 vezes a corrente do resistor. Como é em série, é a mesma em todos os componentes. Então a tensão do resistor vale quanto? 155,5 volts. Beleza. Essa é a do resistor. Agora a gente vai achar a tensão do indutor. VL é igual a quem? XL, que é a resistência dele, ou seja, a reatância indutiva, vezes quem? IL, que é a corrente que circula por ele, que é a mesma de todo o circuito. Então, a queda de tensão dele, que é VL, é XL, que é 10, vezes IL, que é 15,55. Então, a tensão no indutor, 10 vezes 15 dá 155,5 volts. É a mesma no resistor, né? Beleza? Bacana. Tensão no meu capacitor, VC, é igual a quem? A XC, que é a reatância capacitiva, vezes IC, que é a corrente que circula por ele. Então, a tensão no meu capacitor é igual a XC, que vale 20, vezes IC, que é 15,55 amperes. Então, a tensão nele vai dar 300, lá vai alguma coisa. 15,55, 311 volts. Então, a tensão do meu capacitor você pode ver que ela é bem maior, tá? O capacitor, ele carrega essa tensão e descarrega. Então, é por isso que ela é bem maior, tá bom? Então, vamos lá, ó. A tensão desse aqui, ó. Para saber, como eu falei para vocês, se é indutivo ou capacitivo, pelas tensões, olha, VC bem maior que VL, né? Então, eu posso afirmar que esse cara, ele é um circuito que tem um fator de potência, aquele ângulo de defasagem capacitivo. Isso aqui é extremamente importante para a gente fazer o nosso diagrama fasorial lá na frente, tá? Eu achei tudo que eu pedia, agora eu vou representar isso aqui graficamente, tá? Esse que é a grande questão. Como que ficaria o gráfico desse cara aqui, tá? Olha só, a minha tensão eu sei que é 220 em 0 graus, beleza? Ó. Tá aqui, então eu tenho uma tensão que vale 220 volts em 0 graus, beleza? 220 volts é a fase A, né, que está em 0 graus. Bacana. A minha corrente total, ela vale 15,55. Para me representar ela, eu preciso saber de quem? Do ângulo. É isso? A gente estava esquecendo do ângulo. A gente precisa do ângulo para representar ela. O ângulo é a mesma forma, tá? Tan menos 1, ou seja, arco tangente, vai depender da calculadora de cada um. Como que eu acho isso? X sobre R. Quem que é X? É aquela reatância efetiva, uma menos a outra. 20 menos 10 dá 10, dividido pela minha resistência, olha só. Então isso aqui é a forma, tem que colocar no caderninho de vocês aí, né? Então, reatância efetiva, né, que é uma menos a outra, eu tenho 10 dividido por 10. Então seria tangente de 1. Arctangente, perdão, né? De 1. Que vai me dar um ângulo 45 graus, redondo, 45 graus, bacana. Aí eu defini não, né? O circuito definiu para mim, eu entendi nele, na leitura, que ele é um capacitivo, porque a tensão dele está maior que a do indutor. Então ele é um circuito capacitivo. Aí o que acontece? Lembrando que o meu diagrama, ele está aqui nesse sentido, né? Sentido anti-horário. Então, se ele é um circuito capacitivo, o que acontece? Qual que é a diferença entre a tensão e a corrente? Eu sei que é 45 graus a defasagem entre elas. Eu sei que minha tensão está em 0 ou 360, né? Nunca esqueçam disso, tá, gente? Ou 360 graus. Qualquer um dos dois, beleza? Se ele é capacitivo, então eu sei o quê? Que a minha corrente está
adiantada em relação à minha tensão. Isso aqui a gente tem que entender. O indutivo, a minha corrente está atrasada. Por quê? Porque no indutor, quando o circuito é mais indutivo do que capacitivo, aquela corrente que passa pelo indutor, ela fica atrasada em relação à tensão. A tensão passa direto pelo circuito indutivo e a corrente fica atrasada. Por quê? Porque ela gera uma corrente reversa proporcional àquela corrente está passando por ela. Está passando uma corrente pelo indutor, ela gera uma reversa. Então, não é que ela não passa, ela passa, mas ela atrasa um pouco em relação à tensão. Então, circuito indutivo, a corrente é atrasada em relação à tensão. Circuito capacitivo, a corrente ela passa direto pelo meu capacitor. A minha tensão vai carregar esse capacitor para depois passar por ele. Então, o capacitor atrasa a tensão em relação à minha corrente. Então, como aqui é um circuito mais capacitivo, a minha corrente está adiantada em relação à minha tensão. Beleza? Então, o que acontece? Se ela está adiantada, vocês lembram quando ela era um circuito resistivo, que ela ficava aqui embaixo? Resistivo não, perdão, indutivo. Ou seja, a corrente está atrasada, ela está antes da tensão, ela está atrasada em relação. Agora, como ela é capacitiva, ela vai ficar acima dessa tensão. Quanto? 45 graus. Então, é exatamente a 45 metade, mais ou menos, né? Aqui assim, tá? Mais ou menos aqui. Vamos supor que isso aqui seja, né, 45 graus. Então, a minha corrente, que é 15,55 amperes, está a 45 graus. Tá? Esse é o gráfico nosso da representação. Ou seja, esse aqui é um circuito capacitivo. A minha corrente está adiantada em relação à minha tensão. Bacana? Show de bola. Aí uma outra coisa que eu vou passar para vocês. Por que a gente está vendo isso aqui tudo? Aí a gente vai entrar no negocinho chamado fator de potência. Que é basicamente tudo que a gente envolve, nosso sistema todo, eficiência energética, envolve com fator de potência. Então, como que eu acho esse fator de potência? É a coisa mais simples. Você lembra que eu falei para vocês diversas vezes que um ângulo não é perfeito, o ângulo perfeito seria 0, mas um ângulo mais aceitável, o máximo seria 23,07 graus para ter um fator de potência de 0,92. Como que eu acho esse fator de potência? Eu pego o cosseno do meu ângulo. Qual que é o ângulo? 45. Então eu vou jogar lá cosseno de 45 graus. Fazer aqui. Cadê? Cosseno de 45 graus, 0,7. Nossa, horrível. Então aqui, ó, a fórmula, vamos colocar aqui, ó, a fórmula do fator de potência é igual ao cosseno desse ângulo que eu achei através do arco tangente. Então, meu fator de potência desse circuito é o cosseno de 45 graus. Então, meu fator de potência é 0,7, 0,70. Horrível, muito ruim o fator de potência. Só que, detalhe, olha só que importante. Uma outra coisa que eu preciso colocar, isso daqui, ó, C. Por que C? Porque ele é um fator de potência muito ruim, mas capacitivo. Ele não é um fator de potência indutivo. Meu circuito é capacitivo? A corrente não está adiantada em relação à tensão? Está. Então, ele é um fator de potência de 0,70, C, capacitivo. Pô, mas e aí? É ruim? É ruim, sim, tá? Vai gerar multa para o cliente? Vai gerar multa para o cliente. A concessionária, ela cobra fator de potência capacitivo a partir das 0 horas. A partir das 0 horas, se ele não tiver um fator de potência lá 0,92 capacitivo, ela cobra esse fator de potência dele. Então, isso aqui também vai gerar multa da mesma forma. Aqui no máximo é 0,92, beleza? Então, bacana. Disso daqui, a gente encerra, tá? O objetivo principal era justamente o nosso fator de potência, tá bom?